e calor, né? Não, isso é heresia, Eu tô falando assim, só é uma analogia muito baixa e limitada, mas vamos dizer, o sol. Não, o sol. Nunca houve. Zal, tu pode só aumentar a tua foto, por favor, Zal? Isso é analogia modalista, você tá concordando com ele, com essa analogia. Eu sei, cara, por isso que eu não tô nem rebatendo ele, eu quero só que ele aumente a foto dele aí. Eu sei que isso é modalismo, ele que não percebeu ainda. Ô, Zal, bora, sabe qual é o problema, Zal? Primeiro que se tu usar a analogia do sol, tu vai abraçar a minha ideia, tá? Não vou nem falar nada pra ti, por isso que eu vou ficar calado aqui em relação ao sol. O problema da grande maioria é o seguinte, é que todo mundo cresceu achando que é exatamente assim lá no céu. O pai, um velhão, o filho, um menino mais novo e um pombinho sentado na beira do trono como se fosse o bichinho de estimação. Esse que é o problema. Olha, tá ali a Santíssima Trindade. Não é o problema não, escatologia, porque eu não penso assim, você não. estava almoçando, deixa eu terminar minha fala, tá? Agora eu te fiz a pergunta, tu falou que estava comendo e quando você voltar, você responde logo a minha pergunta. Já tô voltando aqui, garoto. Então, quando tu estiver voltando, tu vem e responde a minha pergunta. Quando eu vier aqui, ó, o pai, o velhão, o filho, o Jeová Júnior e a pomba, o bichinho de estimação, é isso que o pessoal entende. Infelizmente, é isso que o pessoal entende. Aí, vamos para texto. Por exemplo, eu vou lá para Isaías capítulo 6. Eu vou lá para Ezequiel capítulo 1. Eu vou lá para Apocalipse 4, 5 e 22. Quantos nós temos sentados no trono? Aí todo mundo vai falar, Aí quem é? Ah, depende de com quem eu tô debatendo. Se for testemunha de Jeová, é Jesus. Se for unicista, é o Pai. É isso que funciona aqui nessa teologia de TikTok, cara. Não, eu sempre acreditei que é Jesus. Então por que tu tá com essa foto que já foi condenada pela igreja, Zal? Porque assim, o pai nunca foi visto. Agora, no filho, sim. Então agora tu concorda comigo? Não, mas não do jeito que você acredita, né? Não, eu tô vendo o pai aqui. Agora tu concorda comigo. Porque ainda há pouco, né, tu disse que eu tava biruleibe. Agora tu concorda comigo, então. Porque é exatamente o que eu tô querendo mostrar, que essa imagem ferra a cabeça de quem não consegue entender o texto. E tem gente que crê exatamente como tá aí, tá? Misericórdia. Sério mesmo? Claro, Zal. Pelo amor de Deus, mano. A maioria. Fala aí, pastor Paulo. Paulinho, a maioria crê ou não crê como tá nessa foto aí? A maioria crê dessa forma. Inclusive porque a maioria é leigo, né? A maioria nem conhece Bíblia direito. A maioria faz parte dos fiéis que faz parte da igreja, mas não é aprofundado nos estudos. Então a maioria acredita assim. Aí é pra acabar. Dizer que Deus é um velhinho, Jesus é um. É o Demar Júnior. É o Jeová Júnior, é o que eu falo. Eles creem no Jeová Pai, eles creem no Jeová Júnior e eles creem no Espírito Santo como sendo, tipo, 3 pessoas literais lá em cima no trono, tá? 3 tronos, né? 2 pessoas e um bicho, um animal. Aí é pra acabar. É pra acabar. Quando o Thiago falou bichinho de estimação, eu ri muito. Não é, cara, é porque cheira bem. Se tu conversar, se tu botar qualquer um desses caras aí pra falar, eles vão falar, não, é isso aí, porque o pai tá lá, o filho tá do lado do pai. É isso mesmo. Vão achando desse jeito. Eu só digo uma coisa, sabe qual vai ser a maior surpresa de todas? É chegar lá em cima e vai falar, vocês vão fazer igual o Tomé. Ué, mostra-nos o pai. É isso que eu quero ver, cara. Vai ser lindo isso aí. Lindo, lindo, lindo. Fala aí, Mário. Bom dia, boa tarde, que diga. Paz. Boa tarde a todos, Deus abençoe. Estou aqui ouvindo para poder falar mais, estou aqui querendo compreender, sabe? Estou aqui ouvindo. Sobre a Trindade, você quer a Trindade? Sim, creio. 3 centros. Quando você fala em Santíssima, deixa eu só pegar pela sua pergunta. É por isso que eu falei que eu queria só ouvir.
quando você fala em Santíssima Trindade, você está querendo trazer a acepção da igreja Católica e dos concílios papais, é isso? Sim, ele está trazendo. Perguntando o que você acredita, não é o que a Igreja Católica acredita. Não, bispo, quem perguntou foi ele. É ele que deve trazer essa explicação. É ele que deve trazer essa explicação. Mas é ele que deve trazer a explicação. Deixa ele responder aí, deixa ele responder. A pergunta que ele fez é o seguinte: se a gente tem 3 vontades dentro da deidade? Essa que é a pergunta. Não. Então, deixa ele perguntar isso, Católico. Tá vendo como não é? Pergunta aí, por favor. Responde aí, pô. 3 centros conscientes. 3 vontades Não, é porque o problema de quem acha que tem a verdade é porque acha que pode dominar até a pergunta. Não, tudo bem, mas a pergunta é essa. Só responder, chefe. Pode responder. Henrique, o Marco Deixa eu responder aí, pô. Deixa ele responder. Exal, deixa ele responder, Exal. Calma aí, deixa ele responder. Eu quero escutar ele. Responde aí. Responde aí, Mário. Mário. Muito embora a palavra Trindade não apareça na Bíblia, que esse é o argumento clássico, né? Ele não apareça na Bíblia, ele só aparece em conceitos posteriores. Não, mas eu vou começar por aí. Muito embora a palavra Trindade não apareça na Bíblia, mas existe claramente uma manifestação de 3 pessoas que agem como um só Deus em toda a Bíblia. E isto é inequívoco. Isto não tem nada a ver com o que vocês creem ou com o que eu creio. Tem a ver com a simples leitura da Bíblia. Só isso. Agora, a sua pergunta, se eu entendi, é se existem 3 consciências, é isso? É isso? Não. Não, ele falou sim, existe 3 centros. 3 centros de consciência, 3 vontades distintas. Exato. É isso que ele perguntou. Existem 3 centros de consciência. O que são centros de consciência? Isso é um termo teológico? Se são 3 vontades, amigo. Se são 3 vontades. O pai tem uma vontade, o filho tem outra vontade, o espírito tem outra vontade. Essa que é a pergunta. A Bíblia nunca demonstra em momento algum, a não ser que alguém tenha uma tradução da Bíblia ou então uma versão que mostre isso. A Bíblia nunca demonstra que há uma discordância ou que há um pensamento diferente. A Bíblia não mostra isso. Ele não está perguntando sobre pensamento diferente ou se um concorda com o outro. Ele está perguntando se Jesus ele tem a sua própria mente, o Pai ele tem a sua própria mente, o Espírito tem a sua própria mente. Eles são 3 pessoas. Defina o que é pessoa. Pronto, pessoa no conceito de Boécio, de Descartes, do concílio ou do primeiro século? Do concílio, da definição que você quer introduzir aqui no debate para que você coloque a sua verdade. O que é pessoa? O conceito de pessoa, primeira coisa, quando o senhor subir e for falar de trindade, eu preciso entender se o senhor acredita na trindade de concílio, que é essa aí, que é definida pela igreja, né? Pra gente poder entrar dentro do conceito de pessoa. Se é a pessoa que foi definida do concílio como hipóstase, né? Não tá querendo responder, eu não sei porquê. Ou se o senhor vai agora, de fato, fugir da pergunta. Se o senhor acredita na trindade, e a trindade que o senhor crê é sendo um Deus e 3 pessoas, essas 3... Essa é a pergunta. Vai, Mário. Manda bala. Se eles tiverem uma só mente ou se eles tiverem 3 mentes individuais, a minha pergunta é, em que isso pode acarretar o que aqui nesse debate? Exatamente. A Bíblia diz que o Espírito... Exatamente, vai mudar todo o debate aqui. Agora ouça. Vai mudar todo o debate. Mas ouça, você fez a pergunta. Ele não vai responder. Não, peraí, Henrique, não vai não. Não, Henrique, ouça. Você me perguntou sobre Santíssima Trindade e eu sei do que você quis dizer. Você quis falar da Santíssima Trindade na acepção da Igreja Católica.
Exato. Mas Foi eu eles que não criaram sou. Mas eu não sou. Não, eles não criaram uma trindade. Eles criaram apenas um nome. Só um nome. A manifestação de 3 pessoas, que é um só Deus, já está registrado na Bíblia desde o Gênesis. Pronto. Mostra pra mim, então. Não criou, a Igreja Católica não criou. Eu não vou lhe mostrar nada, você tem uma Bíblia. Não vai mostrar? Então o senhor subiu aqui pra quê? Eu não vou lhe mostrar nada, o senhor tem uma Bíblia, leia a sua Bíblia. O senhor subiu aqui pra quê, então? Deuteronômio 6,4. A Bíblia Ouve, diz assim, ó Israel, vai lá, cita aí o Shema pra gente. o aí, Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. O Senhor não, Yahweh lá, tá escrito lá, né? Sim, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Mas em que pesa essa tradução? Deus não é Senhor? Isso, tá, mas tudo bem. Se a gente pegar lá, ouve, ó Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ali, Deus ali, Echad ali, é único ou é composto? Deus é único. Pronto, porque para ser composto, o Deus, quando ele aparece composto lá no Velho Testamento, ele parece com Elohim. E é Elohim no sentido de ser Deus em toda a sua essência. Toda a sua essência, pronto. Aí o senhor tem que me mostrar, por exemplo, alguém defendendo a essência no Antigo Testamento? Não, porque o debate que eu vim aqui é só para dizer que eu acho, que eu creio que Trindade é simplesmente o nome que foi dado à manifestação do Pai, do Filho e do Espírito Santo em toda a Bíblia. Manifestação de um só Deus, né? De um só Deus. Aí ele se manifestou como Pai, aí ele se manifestou como Filho e se manifestou como Espírito, correto? Exatamente, é o que a Bíblia diz. Se revelou, a palavra revelou. Não, mas ele se revelou tudo. Peraí, só um momento. Vocês não estão se apegando ao debate, estão se apegando à palavra. É nós, meu amigo. Ô, Mário, tamo junto, debate, eu não sabia. Tamo manifestação ou revelação, qual a diferença em que isso implica no final do resultado? Implica em muita coisa, porque a gente tem aqui... Meu Deus. Peraí, só um momentinho. Deixa eu acalmar aqui o ânimo. Acho que o senhor... a verdade, se o senhor quiser escutar um pouquinho, vai ficar legal, porque só o senhor tá falando alto, então vamos lá com calma, tá bom? É simples. Essa fala de autoridade, o senhor considera... Não, não tô falando de autoridade nenhuma. Conhecida. Deixa ele falar essa teologia. Ó, presta atenção. Fizeram a pergunta. Assim, ó, normalmente quando uma pessoa fala, a outra tem que escutar, senão não vira debate, vira discussão, entendeu? Assim como você não ouviu, assim como você não... Não, o senhor já falou por 2 vezes, calma, escute mais. Agora é minha vez de falar, só um momentinho. Por favor, seja educado. Eu acredito que o senhor seja um senhor educado. Eu sou educado. Então escute, por favor. Eu sou educado. Escute. Pode escutar, pode fazer o favor de escutar pela ordem da live? Obrigado. Quando nós partimos, principalmente para esse conceito, quando o senhor abre a boca para falar sobre trindade, dizer que conhece trindade e vai trabalhar todos os conceitos ali sobre ter mente única ou 3 mentes, isso mostra que talvez a trindade que o senhor queira aplicar aqui seja diferente da trindade teológica. Por que da trindade teológica? Porque toda a construção da trindade teológica, ela tem o pressuposto filosófico. E o senhor não trabalhou nenhum conceito filosófico desde que subiu aqui. É por isso que eu lhe fiz a pergunta lá atrás, aonde dizendo no Antigo Testamento que nós temos a aplicação de essência para Deus. Nós não vamos ter, porque a palavra essência ou ousia, ela é trabalhada dentro de um contexto filosófico. Não existe filosofia nos profetas. Quando o Senhor falou manifestação como Pai, como Filho, como Espírito Santo, eu abracei a sua ideia. Por quê? Porque isso é um conceito modalista. Agora, se for trabalhar conceitos filosóficos, são conceitos extrabíblicos, defendido pelos pais da igreja. Aí é outra esfera. É isso que o Henrique perguntou. Se há divergência entre as mentes ou se é uma única mente. A igreja primitiva defendia que era uma única mente. Eu também. Em 3 pessoas. Se o senhor defende que é uma única mente em 3 pessoas, aí agora sim o senhor respondeu a pergunta dele. É simples.
Agora o senhor respondeu. Custou? Senhor Escatologia, o problema é que ele não me perguntou Trindade, ele perguntou Santíssima Trindade. Mas isso é uma referência que ele pretende falar. Qual o problema? Isso Santíssima é a mesma Trindade coisa. significa uma intenção da pergunta. A intenção era... Negativo. Se era a Aí o escatologia... senhor está sendo presunçoso. Não, É mesmo não. presunçoso. Se a escatologia, se a Santa Trindade, se a Santíssima Sabe Trindade, por quê, Mário? a O senhor está Santíssima sendo Trindade presunçoso. tem uma acepção. Ele não é Santíssima católico. Trindade- Ele não é católico. Ele não é Nem católico. eu sou, mas nem Então eu sou. pronto. Tá vendo como o senhor foi presunçoso? Porque ele não é católico. A Santíssima Trindade traz uma acepção católica. Pronto, beleza. Mas o senhor foi presunçoso. Ele não é católico. Pronto, tá respondido. E agora? Pronto, e Henrique? Agora ele te respondeu. Depois de meia volta ao mundo, ele te respondeu. Como então que não são 3 centros de consciência e tu formula essas 3 pessoas distintas? Você está perguntando para mim? Isso. Eles são 3 pessoas que agem da mesma maneira. E ser 3 pessoas distintas difere em Deus, difere no Pai, no Filho e no Espírito Santo, em que quando eles disseram façamos o homem à nossa semelhança, ele disse só o Pai e o Filho falaram isso, só o Pai e o Espírito Santo falaram isso. Jesus ficou do lado dizendo, eu não concordo que seja assim, vamos fazer um voto e ganhou a maioria. Foi isso? Eu não quero filosofar sobre o tema, porque eu estou simplesmente mostrando que a Bíblia já fala sobre isso. Não foi a Igreja Católica quem criou isso. Como que há só um centro de consciência e há 3 pessoas distintas, o Mário? Porque se temos uma só vontade, então não existe 3 pessoas que sejam distintas. Tudo bem, Rutinha? Pergunta é de R$1 milhão, Henrique. Não vale, cara. Também penso do mesmo jeito, Henrique. Não, Penso do mesmo jeito, Henrique. Não existe uma vontade. Essa pergunta não é de R$1 milhão. Essa pergunta é uma pergunta sem sentido em relação a Deus. Só um momentinho, calma, cara. Eu acho que é o único que tá alterado aqui. Relaxa, segura um pouco. Como a gente pode ter uma mente para 3 pessoas? Tomás de Aquino não respondeu. Agostinho não respondeu. Então mas responda. eu acredito que o Mário vai responder pra gente. Responde, Mário, por favor. Mas eu acabei de lhe dizer, eu não vejo divergência nas atitudes, não vejo a divergência na manifestação, na revelação, não vejo divergência alguma. Ué, Getsemane, já ouviu falar da passagem do Getsemane? Já, sim. O que Jesus fala ali? Jesus fala, se você está querendo dizer do momento da agonia, ele está falando assim, se for possível, passa de mim esse cálice, mas não faça a tua vontade. Mas você não entende. Não é só uma vontade? Não, peraí, calma. Tô calmo. O fato de ser uma só vontade não significa que Deus anulou o fato de naquele momento ser um homem. Sim. Jesus era um homem. Ali naquele momento ele era um homem. E em todo momento ele era um homem. Ele era um homem e era um Deus. O homem que encarnou ali era quem? Aquele cálice que você. Aquele Não, cálice o que você homem que acredita encarnou é o quê? era quem? O homem que Mas eu encarnou não. era quem? Não, você precisa me responder também. Aquele cálice era o quê? Que cálice? Que cálice era o quê? Aquele cálice que Jesus quer rejeitar é o quê? Cálice referente ao seu sacrifício. Ao quê? À morte? A morte. Não. Jesus não temia a morte. Jesus estava vendo o peso de todo o pecado sobre ele. O cálice era a rejeição. Era a rejeição que ele iria sofrer. Tudo bem, sofreu na cruz. isso não mudou em absolutamente nada sobre o que eu acabei de falar. Eu quero saber se, por exemplo, a vontade ali, quando é feita a vontade, faça a tua vontade. Tudo bem, estava encarnado, o homem encarnou. Quem foi que encarnou? O filho encarnou. Ele era Com que vontade? Com que vontade? Com a vontade do Pai. Eu vim para fazer a vontade do E por que ele Pai. questionou, então, a vontade? Ele não questionou a vontade de Deus. Não? Não, eu acho que você esqueceu de ler 1 Pedro. Ele foi obediente e ele obedeceu. Que pergunta ele fez lá no Getsemane? O senhor acabou de falar, repita a pergunta. Repita você.
Pronto, vou repetir o que você acabou de falar. Essas suas perguntas O senhor impositivas são muito mandou idiotas. repetir, eu vou repetir então. Pai, se é da tua vontade, que afasta de mim esse cálice. E ele estava suando sangue. Por que ele estava suando sangue? Não Porque seja ele pede como para fazer a eu vontade do Pai e não a mas dele. como tu queres. Fala aí agora. Já que ele encarnou, sendo uma pessoa da Trindade, com o mesmo centro de consciência, por que ele questiona? Vai lá. Pode falar. Tô escutando só o ventilador do Zal aí, mais nada. Ele sabia que naquele momento iria sofrer o distanciamento do Pai. Iria chegar um momento em que ele seria parcialmente abandonado. E é o que é revelado lá na cruz também no Salmo 22. Então quantas vontades são? É uma só vontade. Então não faz sentido ele perguntar, concorda? Mas aí não faz sentido pra você. E se não faz sentido pra você, eu lhe respeito. Não é que não faz sentido pra mim. Nós estamos falando de teologia, né? E sobre a Mas questão não faz da teologia. sentido, mas não faz sentido pra você, eu lhe respeito. Não, mas não é questão de respeitar. Porque Ah, então independente do pronto, senhor então eu achar... não lhe respeito. Faz sentido Tá, pra tudo você bem, e eu não lhe tudo bem. respeito. Pronto. Tudo bem, faz sentido. Eu também entendo o senhor não respeitar, até porque o senhor respeitando ou não vai fazer diferença nenhuma. O que eu tô dizendo Então aqui- pronto, se não vai fazer Isso, diferença, só não não deveria vai. ter feito a pergunta. Claro que vai, mas a questão é, o senhor subiu e começou a arrotar algumas coisas aqui que o senhor Arrotar foi o quê? presunçoso. Como é- O senhor como foi é que você vai- presunçoso, tá? Com o rapaz aqui do lado. Então, aí quando Eu a fui gente vem presunçoso aqui... porque eu deduzi que a Quando a pergunta... gente vem aqui e começa a fazer pergunta para deixar o senhor com o senhor é o respostas dono da live? da qual o senhor não consegue responder, Qual é o dono da aí o live? senhor vai começar a sabonetar. Dono da live? Caiu o sabonete no chão, senhor Jesus. O senhor é o dono da live? Já caiu o sabonete no chão. O senhor é o dono pegou? da live? Eu apenas disse, a sua pergunta é O senhor baseada pegou o em quê? sabonete? Olha aí a infantilidade. Tá, mas o senhor não respondeu. E eu não respondi o que você queria. Bem, eu não tô para debater aqui se o senhor respeita alguma coisa, a gente tá debatendo o texto. E o texto diz que havia uma vontade e Jesus se submeteu a ela. Mas não era a mesma vontade? Mas naquele momento era o Jesus homem, era a manifestação hipostática. Ah, manifestação hipostática. Então Jesus, homem, não era Deus aí naquele momento. Jesus sempre foi Deus e sempre foi homem. Ele se manifestou várias vezes como Deus e como homem. Mas a Bíblia diz no livro de Filipenses que ele não usurpou o fato de ser Deus, mas ele se submeteu à morte e morte de cruz. Ele já Não era é- homem não- mas não é antes de isso. nascer? Não é- Ele já era homem antes de nascer? Mas ele nasceu, ele não nasceu naturalmente, mas ele nasceu como todos os homens nascem. Pronto, então ele nascendo ali, Mas a Bíblia ele era diz Deus ou não? no livro de Lucas, no capítulo 2, quando ele é manifestado aos pastores, a Bíblia diz que os anjos dizem, nasceu hoje o Senhor. Pronto, Não diz, então nasceu nasceu hoje mais Deus, um nasceu homem. Deus, nasceu Deus. Não, né? meu amigo, entenda, não nasceu Deus no sentido do que você quer. Nasceu Deus no sentido de que o Deus foi revelado aos homens como um homem. Ele estava entre os homens. Emmanuel, o homem que estava entre os homens. Isso, então- o Deus que estava entre os homens. Não, então ele é Deus ou ele é homem? Não entendi ainda. Ele é Deus e homem. Então pronto. Se ele era Deus encarnado, a vontade não pode ser diferente. Por que não? Porque A ele ainda assim era Deus. Mas ele não questiona a vontade de Deus. Ele apenas manifesta aquilo que todos os homens vão sofrer quando estiverem eternamente distantes de Deus. Meu Deus do céu, é muita contradição. Ô Paulinho, por favor, vou me mutar aqui. Paciência, já foi já.